Olá, gente! Vou esperar um pouquinho para vocês irem chegando e a gente conversando aqui no Instagram e aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer em tempos de quarentena, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse mal-estar aí que tá nos atacando, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? Qual o proveito que a gente pode tirar? Porque uma coisa muito importante é que de tudo que nos acontece na vida, a gente pode tirar proveito. E a gente tem que aprender a tirar proveito das coisas, né? Então, um oi para todo mundo que está entrando: Pamela, Jéssica, Lorena, Agamenon, Valéria, William, Jéssica. Um alô para todo mundo. Uma boa noite, né, para quem está no Brasil. Bom dia para quem está aqui na Austrália. Boa tarde para quem está aí na Europa. E é isso. Cada um num lugar, cada um num cantinho do mundo, mas a gente pode estar junto. A gente tem que estar separado. A gente tem que manter a distância. A gente tem que fazer a nossa quarentena, mas a gente pode estar junto aqui. E isso pode ser algo fantástico. E eu tenho uma coisa muito boa para contar para vocês. Eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com vocês aqui no Instagram e aqui no YouTube. E eu escolhi então fazer uma live para a gente poder falar sobre isso, né? A gente está aí no momento de quarentena, a gente está no momento, está todo mundo recolhido, tem que ficar em casa, as ruas estão vazias, as crianças não estão indo para as aulas, não tem faculdade, muitos maridos já estão em casa, trabalhando home office, e né, é claro que começa a vir a tensão, que começa a vir a preocupação. Oi, Érica, beijo, querida. Começa a vir a preocupação, começa a vir a tensão, começa a vir, né? E a cabeça começa a borbulhar. E aí? Qual o perigo disso? O perigo disso é que a gente entra aí numa crise de ansiedade facilmente, né? As pessoas muito ansiosas geram até um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, quem tem toque, né, que é uma comorbidade da ansiedade, fica aí com aquela que já tem aquela mania de limpeza, então a pessoa vai surtar, né? Já lavava a mão toda hora, agora vai surtar. E aí? Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, antes de eu falar aqui a novidade, antes de eu contar para vocês uma coisa muito legal que eu tenho para oferecer para vocês, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que ter criatividade, né? E a gente tem que usar a nossa criatividade a nosso favor. E essa é a hora da gente fazer isso. Então, você tem criança pequena em casa, coloca as crianças para fazer uma atividade diferente, coloca as crianças para fazer, sei lá, vamos aprender a fazer um bolo. A mãe vai ensinar vocês a fazerem um bolo e coloca as crianças lá para cozinhar, para fazer um bolo. Eu ontem vi o Instagram de uma amiga minha. A gente fez pós junta e eu vi que ela tem duas crianças pequenas, ela botando todo mundo lá para cozinhar, ensinando a fazer a massa, fazer uma pasta lá. E eu achei super legal, porque as crianças começam a ver vantagem de estar em casa, né? As crianças, poxa, é legal estar aqui em casa, é bom estar aqui com a mamãe, estar aqui com o papai. Então vamos tirar proveito, né? Porque na vida a gente tem que aprender a tirar proveito das situações, né? E cada vez, hoje de manhã, eu ouvi uma música também muito antiga e que me trouxe muita esperança, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? Então, cada vez que a nossa fé é provada, é como se Deus estivesse te dando uma chance de crescer um pouco mais, né? Então, nós temos essa oportunidade de crescer, de aprimorar, de melhorar a nossa vida, né? E esse é o momento,
São nos momentos de crise que a gente cresce. Crise, cresce. Se você tem crise, você cresce. Se você não tem crise, você nunca vai crescer, né? Nossas famílias, eles têm problemas, né? Esses dias eu coloquei um post aqui embaixo, não fale mal da sua família, e foi muito legal, todo mundo compartilhou, gostaram demais. Então, é muito difícil, às vezes você tá ali, aí vai começar os problemas, né? Todo mundo dentro de casa, vai vir a tensão, vão começar a falar, brigar e tudo mais. Mas use esse momento para crescer. Use esse momento para, sabe, dar uma virada de chave aí na sua vida. Fazer aquilo que você não tem feito, usar da sua criatividade com as crianças, botar as crianças, bom, hoje eu vou ensinar vocês a lavar louça, vou ensinar vocês a fazer um bolo, vamos fazer uma pipoca juntos, sabe? Use esse momento para fazer coisas diferentes, para vocês crescerem como família junto, ok? Então, eu quero aproveitar esse momento também e contar uma coisa boa para vocês. Bom, a gente está falando aí, né, sobre o meu livro, e aqui tem alguns exemplares que chegou ontem e eu tô super feliz, né? É o meu primeiro livro e tá aqui, né? E a família, como vai? Nesse livro eu falo de muita coisa. A gente começa contando a história da família. Eu conto um pouquinho da minha história, mas a gente conta da história da família, como eram as famílias, né? Sei lá, 500 anos atrás, e enfim, a gente vai dar uma passeada na história. Depois deixa eu ler aqui o roteirinho para me contar a novidade que eu tenho para contar, e já já eu quero dar esse presente para vocês. Então eu falo aqui, né? Afinal, o que é a família? Então a gente fala disso. Depois eu vou contar a minha história, a família no Brasil, né? Porque isso tem diferença, né? A gente tem uma história da família brasileira, a gente vai ter outra história para a família americana, a gente também fala um pouquinho das famílias italianas, das famílias africanas. E aí, segredos de família, que é um tema muito bacana, tá aqui, faz parte desse capítulo. Pensando família. Aí depois vem no segundo capítulo a conjugalidade e a parentalidade, que são duas coisas diferentes. A dissolução dos laços conjugais e o divórcio no Brasil. E aí a gente vem a visão dos filhos sobre a conjugalidade dos pais. Esse aqui é uma parte importantíssima, porque o que você está vivendo hoje tem muito a ver com o que os seus pais viveram, com a história familiar dos seus pais. Então, isso é fundamental você entender, isso vai ajudar demais você a entender a sua história hoje. A função da terapia de família, casos de família, e eu conto alguns casos que inclusive essas aulas estão no nosso curso, né, de 52 semanas. Então tem o caso de Mônica e Carlos, caso de Julieta, né, um caso que eu construí baseado em fatos reais, e o título do livro é esse, né? E a família, como vai? E a grande novidade que eu tenho hoje para te contar, né, hoje que a gente está em quarentena, é que quando eu estava fazendo esse livro, eu estava terminando de escrever, eu tive uma conversa com o Richa, né? Ele que estava me dando todo o suporte emocional, suporte financeiro e me apoiando demais. Todo mundo conhece o Richa aqui, que é o meu marido, né? Quem não conhece está perdendo, que ele é uma figura imperdível, né? Você precisa conhecer. E eu falei para ele, eu tenho um desejo. Ele, tell me conta, qual é o seu desejo? E eu falei, meu desejo é não usar o dinheiro desse livro nunca. Qualquer dinheiro que eu ganhar com esse livro, eu não sei, né? Se eu vou vender 1, 2 livros, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho um desejo. Meu desejo é sair falando desse livro por aí, é viajar, é usar essa verba para abençoar outras pessoas, fazer uma viagem para a África e levar tudo isso de graça para a África, que é uma nação que tenho no meu coração, porque tenho muito contato com amigos, missionários, pessoas de longa data na minha vida. E ele, sério, ficou me olhando, né? E quando eu terminei de falar isso tudo, né, em inglês, né? Tô lá falando com ele, uau!
That's fantastic, that's amazing, I love that, isso é fantástico, isso é maravilhoso, eu amei essa ideia. Eu olhei para ele, sério? Really? Ele, yes, of course, claro, eu amei essa ideia. I can't wait to do this. Eu não posso esperar o dia que a gente vai começar a fazer isso. E aí, ontem, ele falou pra mim, acho que chegou o dia. Eu falei, de quê? Da gente começar a fazer. Eu, como? Aí ele falou assim, vamos colocar o livro, o e-book free. E as pessoas estão de quarentena e elas vão poder ler o seu livro de graça. Então tá lá na plataforma da Amazon, a minha equipe já colocou aí no Instagram, você entra lá e clica e que você vai ver, era o e-book era R$19, né, em reais, $4 americanos, e você entra lá e ele tá de graça. Nós fizemos esse pedido e a Amazon aprovou, então tá lá, você clica no link. Eu não sei por quanto tempo, ele falou que isso tem um tempo, mas você entra lá, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você gosta e tá lá. Olha, tem gente falando, já comprei e estou lendo, amando, ai que bom, Tuni, que bom. Ai, que bom. Tá vendo? Eu sei que tem gente que já comprou, não é desrespeito a você que já comprou, mas é para poder ajudar a quem não pode comprar, né? Eu sei que tem muita gente aqui que pode comprar, e se você pode comprar, então vai lá e compra. Mas porque o livro físico, né? Esse livro aqui, não tem como colocar de graça, né? Porque a Amazon é que imprime, a Amazon é que faz. Então isso tem um custo, né? E eles têm que enviar. Isso tem um custo, e um custo para mim, e um custo para eles também. E é uma empresa, mas o e-book nós enviamos o pedido e eles aceitaram. Então já começou, né? O meu sonho já começou a se realizar agora, nesse momento. Ah, então você está engasturado, tá aí, não sabe o que fazer? Vai lá, baixa o e-book e lê. E se você puder, e se você quiser, coloca para mim um review, porque isso é muito importante pra gente. Então coloca o seu review, coloca lá o que você achou do livro, porque isso é importante para o livro, e se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, a gente vai alcançar esse nosso desejo de levar para as pessoas uma mensagem, levar para as pessoas uma palestra, alguma coisa de relevância, né, de qualidade, porque isso aqui, né, nada que eu escrevi aqui é da minha cabeça, a história, né, de família que eu coloquei lá, os casos, sim, eu construí algumas, né, eu não botei caso real da pessoa, porque eu fui baseado em fatos reais, né, a gente não vou expor a vida de ninguém, mas então eu construí essa história, mas é tudo com bases científicas, né, então é um livro muito científico, e isso foi uma coisa muito complicada também, porque a gente precisou fazer alguns ajustes para ficar uma linguagem mais leve, né? E que todo mundo leia com facilidade. Então, hoje a gente tá... Habibi, come here, please. I always talk about you. And I just talk about... I say, when I was doing this book, I told you, one day I wish to use this money to go around the world to talk about this book, and you love this idea and you put this in Amazon free for everyone. Yep, now it's for you for free. I put it yesterday, so I think it's already on, so you can grab your copy for free. It's for a limited time, but it's just to show appreciation to you and all the work that Sayonara did. Let me translate. Eu coloquei tudo isso de graça lá na Amazon, é por um tempo limitado que eles permitem, mas é para que vocês possam desfrutar dessa leitura da Sayonara. Yep, so enjoy the reading. It's there's a lot of work gone into this, and this is all Sayonara's hard work. Desfrutem da leitura, isso foi um trabalho duro da Sayonara. Okay, so enjoy the reading, and I'll see you later. Okay, baby, see you, baby.
Ai. Desfrutem da leitura e eu vejo vocês depois. Então, é isso, gente. Essa é a novidade que eu queria falar para vocês. Então, assim, em tempos de quarentena, sempre haverá alguma coisa boa que a gente pode fazer. Então, leia esse livro, mandem o link, né? Que se vocês entrarem, se vocês forem aqui no feed do Instagram, vai estar o link lá da Amazon e vocês vão ver que já está cortado assim o preço, né? É a Amazon que faz isso. E só que eles dizem que tem um tempo limitado. Ele falou, nem sabia, né? Eu não sei qual é o tempo também. Então, pega o link e manda para as pessoas, fala, olha, tá de graça, lê, o livro, é o e-book, né? Não é o livro físico, mas tá lá, tudo direitinho. E a família, como vai? E a família, como vai? E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, depois... O que vocês acham da gente conversar sobre o livro? O que vocês acham da gente conversar sobre o livro, né? Pegar lá um capítulo, pegar lá uma parte do livro e começar a falar. Por exemplo, qual a influência da conjugalidade dos pais na vida dos filhos? Eu acho que a gente trazendo isso, né, esmiuçando esse assunto, ia ser uma coisa legal. O que vocês acham? Então, deixem aí as sugestões de vocês e também coloque lá pra gente a sua review, coloca lá a sua opinião, deixa lá a sua nota do livro, a sua opinião, o que você achou, né? O que você aprendeu com esse livro. Isso é muito importante, gente, muito mesmo, porque são essas coisas que fazem o livro ser mais visualizado, né? E o que a Lud está falando? Em tempos de quarentena será ótimo para ocupar a mente com coisas proveitosas, produtivas, exatamente, né? Então, vão lá e assistam e vai ser bom demais a gente poder conversar sobre isso aqui. E lembrem-se sempre, né? Lembrem-se sempre, em tempos difíceis, sempre haverá coisas muito, muito maravilhosas para serem compartilhadas. Em tempos difíceis, a gente cresce. Em tempos de crise, a gente cresce, né? São nessas horas, são nesses momentos que a gente tem a oportunidade de ver a nossa vida sendo transformada. Mas a gente precisa saber usar desse momento, a gente precisa saber utilizar desse tempo de crise para ver coisas diferentes acontecendo na nossa vida. Tem um monte de gente querendo conversar aqui comigo e então eu vou chamar alguém que esteja online aí e que queira conversar aqui com a gente, tá bom? E a gente vai conversar aqui mais um pouquinho, afinal de contas, estamos em quarentena, eu vou trabalhar daqui a pouco. Então, mas eu vou chamar alguém pra gente conversar aqui. E eu chamei alguém aí, a Pampilô, é isso? Que o nome não aparece exatamente o nome certo. E fica difícil de eu avisar aqui quem que a gente está chamando. Enfim, a Pamp não está mais aqui. Pampililou. Ok, não está. Então vamos chamar a Malvina. Malvina Moreira, você tá aí, Malvina? Você quer conversar com a gente? Vamos ver se a Malvina entra. Se ela não entrar, eu vou precisar encerrar, porque eu tenho que atender. Ah, Malvina entrou. Então tá, eu vou encerrar aqui no YouTube, porque não vai aparecer aqui e vai ficar difícil de vocês entenderem, tá bom? Um beijo, aproveitem aí sua quarentena, fazendo coisas boas e produtivas. Beijo!